No episódio dessa semana a gente vai falar de ansiedade na vida espiritual e esse momento, sabe, entre a espera e os acontecimentos. Eu convidei novamente a Carol para estar aqui com a gente e ela vai falar um pouco da percepção dela sobre esse assunto, porque é muito importante. Eu sei que vocês amaram a presença dela no último episódio, então eu espero que vocês gostem muito desse também. Bom, meu nome é Caroline, Carol, como as pessoas me conhecem. Eu sou psicóloga. Mas hoje eu vou estar aqui falando com vocês não a partir da psicologia, mas a partir da minha própria vida espiritual, da minha experiência e da minha prática de fé, que eu e a Ana compartilhamos. Sim. Então sejam bem-vindos, se acheguem com a nossa papo. E essa conversa é uma conversa assim que parece meio difícil, né, Carol? Assim, falar de ansiedade é difícil. O primeiro ponto que a gente até abordou no último episódio, falando sobre a dificuldade que as pessoas têm de assumir que são ansiosas, né? Esse é um ponto. Que estão passando por algum quadro, a gente falou bastante sobre isso, mas me conta assim, como que é na sua vida, como que tem sido na sua vida a questão da ansiedade, juntamente na vida espiritual? Perfeito. Então acho que duas coisas pra gente pontuar no começo, deixar bem marcado, é que a ansiedade ela é comum a todos, independente de fé. Claro. Então acho que é importante dizer. E também que a ansiedade, aí já para as pessoas que são espiritualizadas, né, talvez nem todos os nossos ouvintes sejam, mas para aqueles que são, que a ansiedade ela não é sinônimo de falta de fé. É claro que a sua ansiedade ela pode prejudicar a sua fé, mas não é uma ligação direta. Ah, estou ansioso, então significa que a minha fé está fraca. Não é exatamente assim. Então, para retomar um pouquinho do nosso último episódio, só para dar aquela pincelada, Sim. A ansiedade ela é um mal-estar, um incômodo causado pela distância entre o que eu sei e as inúmeras possibilidades do que pode acontecer. Então, eu sinto essa vontade, esse desejo que pode se apresentar, de tentar me preparar para tudo, para todo esse desconhecido, para tudo que pode acontecer. Mas eu gosto de dizer ainda que espiritualmente há outra distância, que a Ana já está acostumada de me ouvir falar. Sim. É entre um tempo cronológico e um tempo que não é cronológico. E para quem vive de fé, vive de praticar fé, sabe do que a gente está falando. Então nós somos marcados por um tempo que é cronológico, nós estamos debaixo dessa medida temporal. Né? Manhã, tarde, noite, dias, horas, anos, vida e morte. Mas existe um tempo que ele não é cronológico, né? E Deus, ele não está sob esse limite do tempo igual nós estamos. Da mesma forma que a palavra de Deus, o verbo, ele independe do tempo. Exato. E aí eu queria até trazer aquele versículo lá de João 1, versículo 1, né? Que fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era Deus. Quando no princípio? Não tem esse marco cronológico na Bíblia. O tempo é princípio. Então lá em Apocalipse 19:13 diz: e estava vestido de vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Então Jesus, a palavra de Deus, e que não está nesse tempo cronológico que nós estamos. Então nós estamos sobre nossas demandas de trabalho, de relacionamento, dos nossos dias, das horas que passam, mas um projeto Deus que ultrapassa todos esses tempos cronológicos. Exato. Está em outro tempo, em outra medida, né? Então eu acho que também existe uma ansiedade nossa de lidar não só com as possibilidades do que pode acontecer, mas também desse quando. Quando, né? Distância entre os tempos. Entre o tempo que eu acho que eu preciso da minha necessidade cronológica de ser uma ser humano debaixo do tempo, da medida temporal, e lidar com esse projeto profético de Deus para minha vida que é de outro tempo, né? Que é de outra ordem. E aí gera uma série de fatores que vão causando essa ansiedade que a gente sente. Quando você tava contando, eu tava lembrando justamente de Abraão e Sara, né? Que Sara, assim, ela ri quando o anjo fala pra ela da promessa, assim, você vai ter um filho. Ela, filho? Como assim filho? Com 1000 séculos? Velha? Como que eu vou... a gente tava até conversando sobre isso da última vez que a gente se encontrou, justamente assim, ela riu por causa da condição dela, do tempo cronológico que ela tinha, né? Porque ela tava debaixo das leis naturais, o físico. Então eu, velha, como que eu vou ter um filho? Né? Então a gente tá debaixo disso e não é uma dúvida. E pode ser que naquele momento ela não duvidou da promessa, ela duvidou da capacidade dela de atender aquela promessa, né? Então assim, não tinha condição pra ela, assim, aos olhos dela. E aí a gente entra muito na questão, assim, de fé também, e mesmo que a gente, naquele momento, assim, se sinta ansioso, visualizar, assim, com os olhos
aos olhos, o que a gente tem assim, ao olho nu, o que é capaz a nossa vista enxergar, né? Naquele momento a gente não consegue ver. Então fala muito da nossa limitação, do tempo que a gente está conseguindo visualizar, né? E aí eu volto muito na sua fala, esse tempo que a gente consegue ver aqui, que ele é quase que palpável para nós, né? Então assim, fica difícil porque nós somos limitados assim nesse sentido também de visualizar o que tá além, é claro, né? Então por isso que a gente não enxerga muito. E me conta, Carol, como que é esse tempo assim de espera, o tempo da espera? Você tem alguma experiência assim que você visualiza o seu tempo de espera? Assim, me conta como que tem sido a sua experiência de espera com Deus, algo que te marcou assim nesse momento de espera? Nossa, bastante. Muita, né? Só a experiência com a espera, inclusive. A experiência é a espera, se ele for bom esperar, né? Realmente, pra mim, assim, é algo que Deus trata muito na intimidade, é o tempo, o silêncio, a espera. Eu acho que a experiência que mais marcou mesmo, assim, e aí talvez as pessoas consigam se identificar mais, que é em relação à vida estudantil. Uhum. Então eu vou falar assim, tudo na minha vida, que eu não vivo a minha prática de fé isolada das outras áreas da minha vida. Então, pra mim, a espiritualidade, ela tá atrelada a tudo. E eu sempre coloco diante de Deus as minhas necessidades. Então, quando eu estava no ensino médio, eu colocava diante de Deus a minha vontade de fazer uma universidade, qual curso eu buscava saber esse conselho, qual curso que eu vou fazer, em que cidade, em que faculdade. E aí eu tava até contando pra Ana no nosso último encontro, que eu me lembro quando eu estava no ensino médio ainda, e eu chegava afobada na igreja, eu falava, irmãos, orem por mim, porque eu quero fazer o SISU, quero fazer o Enem, não sei pra onde eu vou, que faculdade que eu vou tentar. E aí eu lembro até de um irmão rindo assim, e falou assim, você tá ansiosa, você vai pra faculdade X ou Y? Deus vai te levar pra fora do Brasil pra estudar. E na hora eu respondi assim, rindo, igual Sara, né, rindo, falando, claro que não, eu sou pobre, né, como assim, estudar fora do Brasil, eu não falo nenhum outro idioma. E continuei buscando ali as direções para qual faculdade eu ia fazer aqui no Brasil mesmo, né. Entre o dia em que o Senhor falou qual curso eu ia fazer e qual faculdade, e eu entrar nessa faculdade, levaram 3 anos. Exato, olha que você vê. Durante o processo, coisas foram acontecendo, caminhos foram sendo abertos, portas, direções novas. Entre esse irmão falar que eu ia estudar fora do Brasil e um dia eu ia estudar fora do Brasil, que foi em 2022, eu fui estudar no Canadá, foram 8 anos. Olha pra você ver. Então é muito tempo de espera. Não tô falando que essa espera foi fácil, não tô aqui querendo dizer que 8 anos, que isso, facinho. Foi tranquilo passar por isso, foi muito difícil. Foram 8 anos de muito choro, de muita luta, de muita dificuldade. E a minha única certeza era a palavra. Por isso que eu comecei dizendo sobre o verbo, sobre a palavra de Deus. Por quê? A minha confiança era na promessa. Um dia Deus fez a promessa de que eu ia estudar fora do Brasil. Então eu me firmava unicamente nisso. Mas Sara olhou para a condição dela. É lógico que eu olhei para a minha condição. Eu não tenho dinheiro, eu estou desempregada, faço trabalhos freela para me sustentar na faculdade, a minha família não vai me apoiar financeiramente, não tem como eles fazerem isso. Então eu olhava também para a minha condição, mas eu me firmava no verbo, que é Jesus. Eu me firmava na palavra de que ele tinha me prometido um dia. E isso aconteceu. Então eu não só entrei na faculdade, no curso que Deus me falou, na cidade que Ele me falou, como depois de 8 anos, daquele irmão que eu ri, eu fui estudar fora do Brasil. E aí eu quero reforçar isso, gente, que a espera, a dificuldade de esperar, ela não é uma falta de fé. Falta de fé teria sido se nesses 8 anos eu falasse, quer saber? Eu não vou estudar fora, eu vou continuar aqui mesmo. Se Deus, nesses 3 anos entre eu ir pra faculdade, eu falasse assim, quer saber? Eu vou fazer uma outra coisa, eu vou ir trabalhar. Porque é igual você falou, a escolha de viver a fé, ela não é racional para aqueles que estão olhando de fora. Para quem tá te vendo esperar, às vezes vai te dizer, por que você não trabalha? Por que você não faz outro curso? Por que você não toma outro caminho?
Mas você sabe por que você não está tomando outro caminho. Porque você está firmado em uma palavra. Exato. Porque Jesus também é o verbo, Jesus também é o caminho. Então você está firmado na palavra e no caminho. Exatamente. Então é bem engraçado, assim, você contando essa experiência em relação à vida estudantil, assim. Eu passei por uma situação, assim, justamente na vida estudantil, de visualizar, né, essa questão, falar, Deus, eu não sei o que eu vou fazer de curso, me dá um sinal, o que eu faço? E Deus direcionou todas as coisas relacionadas à graduação que eu faço hoje, assim. Se não fosse isso, eu não estaria nessa área, eu não trabalharia onde eu trabalho hoje, eu não faria nada do que eu faço hoje. E assim, como que Deus sabe, né, a gente não consegue visualizar, mas como que ele direciona os caminhos, assim, num momento, num aspecto tão certeiro, assim, tão cirúrgico, né? E assim, mas é realmente assim, você visualizar e se firmar naquela promessa. Eu lembro que depois de já ter começado na graduação e estar trabalhando na área pela primeira vez, né, na pedagogia, e aí eu tava trabalhando numa escola e uma professora chegou pra mim e falou assim, olha, ela tava assim, foi uma cena meio assim, sabe, uma pergunta meio duvidosa. Ela falou, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho muita certeza, porque Deus me falou isso, não sei o que e tudo mais. Mas era um momento assim de pergunta, porque a gente precisa estar firmado. As pessoas não vão compreender as suas escolhas, elas às vezes não vão compreender a trajetória, porque elas não precisam, não faz diferença. Faz diferença pra gente seguir ela, né? Porque a gente é que tá firmado na promessa. Então isso é que muda tudo. A direção foi pra sua vida. Foi pra exatamente. Então, quando a gente vai viajar, a gente sabe o nosso destino, a gente prepara a mala exatamente pro contexto da viagem. Exato. Se você tá indo pra uma praia, você vai levar um biquíni, você vai levar um protetor solar, você vai levar, sei lá, um boné, um chapéu. Você não vai pegar essa mala de ir pra praia e ir pra uma serra passar frio com biquíni. Quando Deus te dá uma direção, essa direção ela guia todo o contexto das coisas que você está fazendo, das escolhas que você está tomando, mas só você sabe o seu destino. Então você sabe que precisa estar na mala. As pessoas do lado de fora só veem a mala, elas não sabem o conteúdo que está dentro, elas não sabem o que você precisa, não sabem para onde você está indo. Então são coisas que às vezes são difíceis de comunicar mesmo, para quem não vive a nossa expressão de fé ou não tem essa experiência na vida pessoal deles. Exato. E eu queria te perguntar também, Carol, como que é essa questão? Você citou sobre, assim, que parece, né, que é falta de fé. Muitas vezes quando a gente tá nesse momento, né, eu tô me sentindo ansiosa, é falta de fé? Você tá duvidando? E aí, qual que é a relação disso, assim? Como que a gente entende isso, assim, espiritualmente falando, até mesmo na questão, assim, de uma comunhão com Deus? O que que você busca nesses momentos, assim, que você tá nesse momento ansiosa e esperando uma promessa? O que que você tem o costume de fazer, assim, com Deus? Primeiro, sobre essa dificuldade de esperar, dos sentimentos que vêm da nossa dificuldade de expressar sobre isso. Eu acho que isso se comunica muito com o nosso episódio anterior, e aí eu volto a convidar você a ouvir. Se você ainda não ouviu, vai lá e ouça o nosso episódio. Que tá muito bom. A gente fazendo jabá. A gente falou muito sobre essa cultura do bem-estar, que também é adoecedora e que condena a gente se apresentar de uma forma afetada, digamos assim, com dificuldade, com dor, com preocupações. Então você tem que estar sempre muito bem. E isso acontece espiritualmente também. Então, às vezes, espiritualmente, quando a gente expressa a nossa dor, a nossa dificuldade, com o silêncio, com a espera, ou até mesmo assim, né, você está passando por dificuldades que é natural você se sentir assim, cansado, incômodo, difícil, em um momento difícil, a gente achar que expressar isso é uma falta de fé, como se eu não estivesse confiando em Deus. E aí, meditando nisso mais cedo, eu fui procurar na palavra e eu me encontrei assim, com diversos momentos que quero compartilhar com vocês. Por exemplo, lá em Salmo 62:8, e aí o salmista Davi era uma pessoa que é muito conhecida por falar sobre a confiança dele em Deus. E foi uma pessoa super paciente em vários momentos da vida dele também. E ele fala: confia nele, ó povo, em todos os tempos. Derrama perante ele o vosso coração. Então aqui ele expressa o que ele vivia, a confiança dele no Senhor, derramar o coração dele diante de Deus em todos os tempos. É na dificuldade, é no momento bom, é no momento de dúvida. E aí lá no Salmos 42:5 ele fala: por que está abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim?
espera em Deus. Ele tá falando isso com ele mesmo. Ele fala, porque está batido ó minha alma, ele está falando consigo. E ele mesmo já responde para ele, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele expressa que ele tá triste, ele expressa que a alma dele tá angustiada. E ele fala com a alma dele, olha, espera nele, porque a gente ainda vai louvar, ainda vai acontecer, ainda vai chegar. E aí no versículo seguinte, ele fala para Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Então ele fez um caminho que foi, ele fala consigo mesmo, ele entra em contato com aquilo que ele está sentindo, com o sentimento dele, a minha alma está batida, espera em Deus, a gente ainda vai louvar, ainda vai acontecer, confia. E aí ele leva isso para Deus, Deus, a minha alma está batida. E aí lá no versículo 9 ele fala, direi a Deus, a minha rocha. Ou seja, ele continua ali, reforçando sempre que Deus era quem era o sustento dele, Deus era a fortaleza dele. Mas ele confessa, por que te esqueceste de mim? Por que eu ando angustiado? Então ele leva isso para Deus, essa angústia para Deus. E a gente, por hoje, a gente tem esse erro assim, de sempre querer eliminar a dificuldade como se isso fosse uma falta de fé. Só que quando a gente faz isso, a gente perde intimidade com Deus. Porque se a gente leva a nossa dificuldade para Ele pode trabalhar nisso. Se a gente não leva, Ele não invade. Deus é muito respeitoso. Então lá em Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Se abrir. Então abrir a porta, mostrar a intimidade de dentro da casa, é opcional. É você que tem que mostrar isso. E eu acho muito engraçado porque quando Adão e Eva pecaram e eles se esconderam, né, eles sentiram vergonha da nudez deles. A gente até entende depois, né, trabalhando na palavra, que na verdade a vergonha era do pecado, não era da nudez. Mas vamos falar da nudez. Eles se escondem para Deus não ver eles nu. Mas Deus já se encontrava com eles assim todos os dias. Então, às vezes, a gente fica tentando se esconder de Deus, falando, não, mas eu tô com essa angústia, mas eu tô com essa tristeza, eu tô com essa frustração, eu tô com essa preocupação. Mas Deus já te encontra, assim, todos os dias. Ele já sabe. Só que Ele só vai trabalhar, Ele só vai entrar se você abrir a porta. Se você falar, Deus, estou preocupado, estou frustrado, estou cansado de esperar, como que eu espero? Pergunta pra Ele. O salmista não perguntou? Por que eu ando angustiado, Deus? Pergunta pra Ele. Deus, por que tá tão difícil de esperar? E a gente fica falando disso, da falta de fé, mas próprio Jesus na crucificação, ele pergunta para Deus, Deus meu, por que ele desamparaste? Vocês acham que faltou fé para Jesus? Mas ele sabia que no momento dele de extremo sofrimento, ele podia voltar pro Pai e chamar ele na intimidade, falar, Pai, é isso, olha que minha dor, meu sofrimento. Então chama Deus para essa conversa. Eu acho que isso é o que eu tento fazer. Eu não vou falar assim que eu sou. Eu saio vitoriosa. Temos lá as nossas guerras também nessa parte, por favor, né? Exatamente. Sejamos todos honestos. O que eu fazer é chamar Deus para este momento e falar, tá difícil. Confessar, porque Ele já me conhece nessa profundidade. Ele já me encontra assim. Então assim, não tem utilidade nenhuma eu tentar esconder isso. E é exatamente na intimidade que Ele vai trabalhar a minha fé, porque fé é dom, né? Fé a gente não cria na gente, fé a gente recebe. Então assim, a gente cultiva, mas a gente recebe, a gente não tira de nós próprios, né? Então o que eu tento fazer é isso, é saber que eu posso buscar conselho em alguém que sabe de todas as coisas, que Ele é onisciente, onipotente, Ele pode fazer todas as coisas por mim, e que Ele me conhece nessa intimidade do profundo que ninguém mais, às vezes nem eu consigo acessar. Exatamente. Então, e assim, são os meus processos. Se Deus não souber, se a gente não tivesse isso na nossa vida, né, se a ansiedade não fosse um fator nosso, não teria na palavra nada sobre, tem muito sobre, homens de pouca fé, porque estás ansiosos, ou vários aspectos relacionados à ansiedade, não estejais ansiosos acerca de nada, porque se eu vestir os lírios do campo, o Senhor fala tem vários textos na palavra falando sobre a ansiedade. Então é algo, Ele já, desde o início de tudo, Ele, conhecedor de todas as coisas, já sabia sobre as nossas preocupações, né? Sobre as nossas possíveis e prováveis, improváveis, todos os nossos tipos de preocupação. Então, assim, a relação com Deus está marcada, né? Durante a Bíblia toda, as nossas possibilidades de ansiedade, as nossas preocupações, assim, que são quase que inevitáveis, né? Relacionadas à nossa vida mesmo, a tudo na nossa vida.
vida. Assim, eu acho muito marcante isso que você tá falando, relacionado, assim, a buscar uma intimidade, né? Porque é muito difícil, às vezes, assim, e eu não sei se a gente falou no último episódio, mas eu já pensei bastante sobre esse aspecto, não sei se eu trouxe aqui no podcast, sobre, às vezes, nossa dificuldade de ser honesto, assim, até nas orações, sabe? De ajoelhar e falar, Deus, eu não... Tá, tudo bem, eu estou sentindo, ele existe, esse sentimento está aqui. O que eu faço com ele? Eu não tenho a mínima ideia, né? E às vezes a gente tem quer ser autossuficiente até mesmo ali na oração, e é um momento de você se derramar mesmo, de não tem nada pra ser feito a não ser se entregar, assim, sabe? Não tem outra entrega a não ser essa. Então, é realmente um momento de intimidade, de descobrir ali, a partir desse momento, o que você vai fazer. E eu achei interessante você ter falado, justamente assim, eu me lembrei de uma experiência que eu passei, que foi um momento... Ai, eu já contei esse aqui, que foi quando eu fiquei desempregada. Foi muito difícil, porque eu queria resolver a minha vida. Só que não era o momento de fazer nada. Então eu não entregava um currículo, não fazia nada. Quando foi o momento de entregar currículo, aí eu falei, ok, agora é o momento. E aí tava no momento mesmo, Deus abriu as portas, ok, foi ótimo. Mas assim, eu passei uma barra porque eu não conseguia compreender. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tá tudo dando errado. E aí quando assim, começou as portas a se abrirem, os caminhos começaram, né, a se abrir assim, diante dos meus olhos, eu lembro que Deus me deu uma palavra e falou assim, minha filha, agora você tá pronta porque você sabe ouvir. Então algo ele tava me ensinando ali acerca da intimidade, acerca de me aproximar dele e ouvir o que ele tava falando pra aprender. Então assim, você acha, Carol, aí você me conta, assim, você acha que diante dessas experiências sempre tem algo pra ser ensinado? O que você acha? Assim, você teve uma palavra na sua vida que assim, nossa, eu concluí isso nessa experiência de espera, eu aprendi isso, Deus queria me ensinar isso. Você vivencia isso nas suas experiências de ter paciência? Como que é? Eu acho que a gente sempre aprende algo, mas eu não sei se o silêncio é exatamente para cumprir isso. Porque eu acredito que às vezes o silêncio é pelo silêncio. É só o silêncio. Como psicóloga, eu posso dizer que existem coisas que só vão emergir no silêncio. O silêncio precisa sustentar o silêncio ali para aquilo surgir de alguma forma e preencher o silêncio. Ok. Então, de uma forma muito prática, se você parar em 10 minutos agora, desligar som, desligar celular, não focar sua atenção em nada e ficar em silêncio, parado 10 minutos, coloque seu celular para despertar. Antes que ele desperte, você vai ter sido invadido por uma série de pensamentos, de sentimentos. Você vai começar a ouvir um som que estava lá na rua que você não tinha prestado atenção ainda. Você vai começar a sentir um incômodo no seu corpo. Ai, eu tava sentado assim, ai que dor, não sei o quê. Então você vai começar a sentir e prestar atenção em várias coisas que só emergiram que você parou. Então eu acho que às vezes tem coisas que Deus dá o silêncio para que emerjam coisas na nossa relação com Ele que só vão emergir no silêncio. No silêncio, concordo. O nosso problema é que a gente aprende que o silêncio, não sei se aprende com alguém ensinando, quero dizer mais assim, na nossa sociedade, a gente entende o silêncio como uma falta de resposta, como uma falta. E aí a gente começa a buscar excessivamente, de uma forma ansiosa, agressiva, querendo a nossa resposta. Cadê? Quando? O que é? O que vai acontecer? Que é aquilo, eu preciso saber o que vai acontecer, quais são as possibilidades, eu preciso me preparar. Só que é como se você, Ana, me desse algo e eu virasse e falasse, ah, muito bonito, legal, mas não é isso que eu quero não. E aí você ia ficar assim, chocada comigo, com a minha falta de educação, porque presente é presente não se pede. Eu, como se Deus me oferecesse o silêncio e eu falasse pra ele, ah, legal, mas não é isso que eu quero não, eu quero a minha resposta. Você me dá minha resposta, por favor? Entendi. E aí eu acho que essa é uma lição, que é a lição do silêncio pelo silêncio, que é você receber o silêncio não como ausência de algo, mas como uma entrega mesmo que Deus está te dando, e respeitar isso que Ele está te dando. E vai falar, tudo bem, Deus, é o silêncio, é a resposta para esse momento, então vamos ficar no silêncio, eu e você, vamos ficar juntos no silêncio. Convida Deus no silêncio, fica no silêncio com Ele. E aí do silêncio, em algum momento, vai emergir algo que só vai emergir porque ficou silêncio. Porque ficou tudo calado. Falou de falar um pouco, e ele também parou de falar, e vocês confiaram na presença um do outro. Eu lembro muito de um amigo que eu fui visitar, que estava passando por um momento de dificuldade na vida dele. Eu esperei ele sair do serviço, levei ele para tomar um café, e aí lá no café eu perguntei, né? E aí, o que está acontecendo? Ele falou, não quero conversar. Eu falei, tudo bem, a gente pede um café, a gente toma um café em silêncio. E a gente fica aqui em silêncio. E a gente ficou assim, um tempo em silêncio muito constrangedor, não vou negar, não foi um silêncio gostoso.
E em algum momento ele começou a falar. E aí ele começou a falar, e foi falando, e contou tudo que estava acontecendo na vida dele, e a gente foi tomando aquele café e se fez companhia naquele momento. Mas ele só se sentiu confortável para falar o que estava acontecendo, porque eu falei, tudo bem, eu posso ficar aqui com você em silêncio. Porque eu quero a sua presença. Com a sua fala, sem a sua fala, com o que eu tô pedindo, ou o que eu tô pedindo, eu quero a sua presença. Então será que a gente tá querendo a presença de Deus mesmo? Se a gente tá buscando a Deus, é a nossa última conversa, do nosso último encontro também. Será que eu tô realmente buscando a Deus por Deus, porque eu amo a Ele, pela presença dEle, ou porque eu consigo coisas, porque Ele pode abrir portas pra mim? Exato. Eu consigo orar sem pedir alguma coisa? Não sei, eu consigo só falar com Ele, olha, estou triste, estou muito chateado, pronto. Não vou ficar pedindo, não preciso ficar pedindo sempre. É claro que a gente recorre a Ele, porque Ele é o nosso ajudador também. Mas assim, Ele é mais do que isso, eu quero a presença dEle. Então vamos ficar na presença em silêncio? Não significa parar de buscar, tá, gente? Não me interpretem mal. Não, de maneira alguma. Também não vou fazer nada, não é isso. Existe ali. Receber o silêncio enquanto uma resposta do momento. Uhum. E aí os momentos mudam, os tempos mudam. E outras respostas vão vir. Aí quando vier outra, tudo bem. Eu acho que isso é um aprendizado por si só. Mas é claro que na espera, exercendo a perseverança, a paciência, a gente aprende muitas coisas nas nossas experiências. Não, e é assim, é um marco, né? Você vai, cada momento assim que você vai vendo e tendo experiências com Deus, você vai percebendo assim, tem uma canção que falava muito sobre isso, ó. Ele fez no passado, ele vai fazer de novo. Ele fez no passado, ele vai fazer de novo. Isso vai como que gerando algo em nós, né? E eu vejo muito assim, na minha vida, é o que vai me movendo, assim. Ele fez, ele vai fazer de novo. Ele fez, ele vai fazer de novo. Mas isso não significa que eu posso buscar a Deus só porque ele fez e vai fazer de novo. E sim porque eu quero ter uma experiência com ele, né? E sim porque eu preciso entender que ele vai ser a base, ele independente se ele fez ou vai fazer de novo. Né? E aí entra muito naquilo que a gente tinha conversado das outras vezes, assim, a gente tá sempre esperando algo dele, sempre esperando, será que eu fico porque eu amo a Deus, que é dentro disso que você lembrou agora, será que eu fico porque eu amo a Deus ou porque eu quero algo, eu tô esperando algo, porque ele me prometeu algo, e ele vai me dar a todo custo, a todo prazo, a todo momento, e aí entra muito nisso, assim, né, é duro, é muito difícil, eu acho, a gente ficar pelo silêncio, né, o que você acha, Carol, como que você vê isso assim na sua vida, assim, esse tempo de espera, essas vezes esse silêncio pelo silêncio é constrangedor também às vezes, no bom sentido, né, da coisa. Constrangedor. Mas eu acho que nesse caso a permanência ela é a prova de amor. Exato. É o que a gente falou, a falta de fé não é você reclamar, a falta de fé é você ir fazer por conta própria. Você fala, você tem isso pra mim? Tudo bem, mas eu vou fazer outra coisa porque eu acho que isso que é melhor. Concordo. E aí você ignora o conselho, você ignora a direção, você ignora o conhecimento, a sabedoria de Deus. E você exclui ele da sua vida, né? Você fala, tudo bem, você quer isso, mas agora eu vou caminhar sozinho. Eu prefiro isso aqui, Porque eu prefiro essa caminhada sozinho. Exato. E então eu acho que a permanência neste momento, independente da dor, independente da espera, independente da reclamação, é você virar assim, Senhor, tá me machucando, mas tudo bem, eu vou ficar aqui machucado. Assim, é o caminho estreito, passar no caminho estreito é isso, né? Vai mas raspando, é esse aqui. vai raspando em você, vai raspando na sua carne, te machuca, você arranha, você tem que ir espremendo. É caminho estreito, ninguém passa folgado, ninguém passa fácil, ninguém passa assim sem se esbarrar, sem te encostar. Então é difícil, é dolorido, bate na carne, mas você permanece. Aí eu acho que permanecer nesse caso é a prova de amor, daquilo que assim, eu estou por você. Exato. Eu estou porque, como a gente costuma louvar, né, eu não tenho pra onde ir, assim, o Senhor é a minha porção, é aquilo que eu tenho de melhor, então eu não quero outra coisa. Eu poderia ter outras coisas, mas eu escolhi não ter outras coisas, porque pra mim o Senhor é a vida. Isso. Eu busco ele pela vida, né, que é o que ele vira pros fariseus e fala, vocês não estão me procurando pela vida, vocês não querem encontrar em minha vida. Mas eu, Carol, eu busco a Deus pela vida. Então, assim, eu busco ele, permaneço apesar das dores, porque ele é o meu amor. É isso. É o lado da minha alma. É isso. E assim, quantas oportunidades a gente tem, assim, de escolher não estar aqui, né? E realmente essa permanência é
é algo que é inevitável. A gente já começou, que é evitável, mas a gente escolhe estar aqui, né? Eu e a Carol, a gente já conversou algumas vezes. Eu tenho muitos anos essa conversa, assim, que as coisas já não nos chamam a atenção mais, assim, as coisas do mundo, num sentido assim, uma festa, umas coisas, não tem mais o mesmo brilho do que estar na presença de Deus, no sentido de ter um relacionamento com Ele, né? Um relacionamento, porque é isso, assim, é a vida, é a vida. Quando eu descobri, assim, que eu já tive momentos de não ter tanta intimidade com Deus e, assim, o brilho da minha vida sumia, e eu percebi, assim, demorou um pouco pra eu perceber e falar assim, gente, o brilho vem dele, o brilho com a vida vem dele, então é pela vida. Então quando eu não busco, quando a gente não tem, mas no sentido assim, de não buscar uma intimidade, entender o que Deus tá falando, o que ele requer de mim naquele momento, não tem, assim, eu vou usar a palavra esperança, assim, eu acho que não tem esperança, pelo menos pra mim essa seria a minha palavra, como Cristo em nós a esperança da glória, né? Eu amo esse texto, assim, porque não tem esperança, não tem nada não tem uma base, não tem teto, não tem nada. Então é assim, pela vida. Então é muito importante essa experiência e ver, assim, como que a gente precisa lidar com esse processo, assim, de esperar em Deus, né? Porque é difícil a gente ver isso dentro da nossa vida, mas muito necessário, que é o que você falou, assim, machuca esperar, às vezes você não ouve nada, e machuca, mas permanecer, né? E como que... Você tem alguma experiência, assim, que você sentiu, assim, viu que a sua permanência que mudou tudo? Ou inúmeras, ou todas elas? Eu acho que todas elas, porque como a minha questão é com o tempo mesmo, todas as minhas experiências são experiências que levam muitos anos para acontecer. Então todas elas só chegam a acontecer porque eu permaneci ao longo dos anos e falei, tudo bem, isso vai acontecer porque Deus falou que vai acontecer. E aí são as vozes, mas já tem tanto tempo, por que você não vai fazer outra coisa, por que você não tenta isso? E você permanece na palavra, na promessa que te foi dita. Então, a confiança que você tem depositada em Deus e não nas circunstâncias, né? Não olha as circunstâncias. Então, assim, eu acho que todas as experiências que eu tenho um pouco, assim, foi dessa permanência. Acho que a própria faculdade foi muito isso, assim. Porque eu lembro que quando eu passei na faculdade, mudei de estado, fui para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca tinha pisado antes. A primeira vez que eu pisei nela foi no dia da minha mudança. Eu tinha fechado um quartinho pelo Facebook na época. E fui na fé mesmo. Na fé, você foi na fé. Chega lá um calabouço, um lugar estranho, mas não era, Deus não ia deixar. E eu lembro que foi muito difícil, assim, né? Foi uma transição muito difícil. De tudo, assim, né? O clima, a forma como as pessoas se expressavam, enfim, era uma cultura meio diferente, assim mesmo. E eu lembro que eu falava com o Senhor, poxa, Senhor, eu quero ir embora, não certo, tá muito difícil, quero ir embora. E eu fiquei, assim, eu lembro que eu fiquei, acho que os 2 primeiros períodos da faculdade, assim, desejando muito, pedindo muito a Deus pra ir embora. E eu lembro que tinha um outro jovem que também estava na faculdade, também era da igreja, estava passando a mesma situação, né? Falando, quero ir embora, não tá dando certo. A gente implora pra entrar na faculdade. Depois que a gente entra na faculdade, a gente implora. Não era isso que você queria, não? Você vai querer, vai ficar. Não me pediu, não esperou 3 anos por isso? Então, agora você fica. Aí eu lembro que a gente falou assim, então vamos, né, consultar o Senhor, perguntar a Deus se a gente pode sair daqui, né? E aí ele perguntou, e, né, pra situação dele, eu perguntei pra minha situação. E a gente combinou de se encontrar e contar as respostas, né? E falar, e aí, o que Deus falou e tal. E aí eu lembro que o Senhor permitiu ele ir embora, e o Senhor não me permitiu ir embora. Olha. E aí a palavra que saiu pra mim foi... constrói a tua casa aí, e daí não saias nem pra direita nem pra esquerda. Mas claro, você precisava de algo mais? Não precisava, assim, foi muito direto. E aí eu falei, tudo bem. E eu continuei lá. E eu continuei lá por isso, pela palavra. Pela confiança de que eu estava onde eu devia estar. Gostando? Não, detestando. Detestava todos os dias. Não gostava de forma alguma. Mas tudo que Deus falou que ele ia fazer porque eu estava lá, ele fez. Inclusive, essa oportunidade de estudar em outro país. Fora, né? Que era uma promessa. Pela universidade que eu estava estudando. Então, assim, esse outro menino que foi embora com a permissão de Deus também. Foi ter a vida dele lá na cidade nova, onde ele foi tentar a vida.
Então, assim, mas eu lembro muito desse momento específico, que foi assim, realmente, nós dois na mesma situação, e se eu permitiu ele, eu ainda fiquei assim, caramba, o que tem de diferente que ele pode ir embora? E aí depois, com o tempo, eu fui vendo todos esses frutos que foram sendo colhidos, porque eu permaneci num lugar, apesar de não querer. Porque é isso, assim, a vida profética é um negócio que eu gosto muito de falar, que a vida profética, ela não é pro nosso bel prazer. É lógico que Deus nos alegra, Ele nos concede sonhos e abre portas, mas ela é para propósitos muito maiores de outras pessoas. Então é pelas pessoas que eu vou encontrar, é pelos lugares que eu vou ter acesso, é por coisas muito maiores do que nós próprios, do que o nosso próprio prazer. Então permanecer lá me permitiu encontrar muitas pessoas, testemunhar de muitas experiências. Tá falando essas experiências aqui agora, que são que eu permaneci lá e vivi tudo isso. Então assim, ó, a gente viver e rever as nossas experiências ao longo do tempo, porque elas continuam repercutindo no tempo. Mesmo depois que elas passam. Exatamente. E nesse momento, assim, eu tenho certeza que nesses momentos que você passou lá, de estar lá, né, mesmo cumprindo uma promessa e uma vontade do Senhor na sua vida, assim, eu imagino que provavelmente, é muito provável que você tenha, aí você me corrige, caso não, né, mas é muito provável que você tenha passado por momentos de muita ansiedade, muita aflição, que é o que você tava falando. Mas assim, não significa a ausência dele, que aí a gente volta naquilo, assim, não significa a ausência de fé, não significa que você não vai se sentir ansioso, não significa que você não vai ter preocupação, pelo contrário, e vai passar o perrengue mais horroroso. Foi assim com você também? Sim, todos. Muitos perrengues. Horrorosos, foram feitos, mas todos com ele. Com ele. Ao longo do episódio, né? É entregar isso pra ele. Então eu entregava tudo pra ele. Falava, olha, isso tá horrível, todo lugar que o senhor falou que era pra mas tá horrível. Eu tô aqui. Continua, beleza, vamos continuar. Voltou a ficar muito difícil, olha, tá difícil de novo, e aí, o que a gente faz? Ah, ficou sem emprego, ficou sem moradia, ficou sem isso, ficou sem aquilo, e aí, como é que faz? Então é aquela pergunta do salmista, por que eu tô angustiado? Deus, por que você me desamparou? Deus, isso e isso. Então colocar diante dele todas as coisas. O versículo que o salmista fala, confia nele em todos os tempos. Tá se sentindo muito triste, muito ruim, especialmente confia nele, entrega pra ele o que você tá sentindo, fala o que você tá sentindo. Seja sincero que ele já te encontra assim, ele já te vê assim, ele você já sabe diante dele, ele já sabe de todas as coisas. Então assim, mas confia, entrega, chama pra intimidade, chama pro silêncio, fica ali com ele, se encontra com ele, porque é nisso que ele vai trabalhar. É nesse momento que ele vai trabalhar. Eu amo, eu acho que a fala, assim, eu tenho muito uma frase que eu sempre uso, que é a palavra cura. Então a fala cura, né? Você falar em voz alta, você conversar com Deus sobre as dificuldades, não fingir que elas não existem. Acho que esses 2 episódios é sobre exatamente esse aspecto, assim, não fingir que as coisas não estão acontecendo, não fugir delas como se nada tivesse acontecendo. Pensar muito assim no que a gente está sentindo e realmente assim lidar com isso, né, da melhor maneira possível, assim. Eu acho muito especial esse assunto sobre ansiedade. Eu acho que cada vez ele fica mais necessário, ele se faz mais necessário. E meu Deus, assim, você foi muito requisitada pra gente poder falar sobre esse assunto. Novamente, o último episódio as pessoas gostaram muito, os nossos ouvintes gostaram muito, porque realmente é algo que as pessoas sentem, assim. Ninguém, não quero sentir, mas sente. Então vamos lidar com isso e falar sobre isso até, não até que sejamos curados, mas até que pensemos mais sobre, né, o assunto. Porque a palavra cura, mas vai curando aos pouquinhos, não o nosso tempo, né? A gente tava falando justamente sobre isso, não é o nosso tempo, realmente vai sarando aos pouquinhos. E assim, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem. A gente tá terminando já o episódio, mas eu queria que você tem algo assim que você pode dizer para os nossos ouvintes, assim, para esse episódio especial sobre ansiedade e na vida espiritual. Acho que reforçar tudo que já foi dito, nesse sentido de você tem um conselheiro a quem você pode recorrer e que sabe de todas as coisas. Eu gosto muito daquele versículo lá em Jeremias, amo Jeremias. Eu também amo. Eu vou correr depois eu amo. Jeremias. Primeiro quero ver o Salvador, depois a gente vê Jeremias. Depois Jeremias. Amo Jeremias também. Ai, Jeremias. E aí ele fala, né? O Senhor, na verdade, fala pra ele: clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, assim, a minha vida toda foi do Senhor me revelando o dia de amanhã, o que ia acontecer na minha vida, e eu vivo pelas coisas que Ele me revelou que vão acontecer, assim, é a minha única confiança do meu caminho. A distância do meu caminho, que eu sei até onde eu vou chegar, é aquilo que Ele me revela.
E o que ele vai me revelando de cidade em cidade, igual o Paulo fala, eu só sei aquilo que ele me revela de cidade em cidade, eu não sei mais nada. Então eu só sei aquilo que ele me revela, aquilo que ele me fala. Lembrar que ele te conhece na sua intimidade, então não tem necessidade de esconder. Porque é isso que a Ana falou, assim, a partir do momento que você esconde, que você finge que as coisas não existem, é como se você deixasse uma frutinha podre ali no jardim, estragando os outros frutos. Então se você vai ali, se você retira, se você cuida do jardim, assim, a vida continua ali, né? Então, assim, eu acho que é importante não perder essa atenção, ter intenção nas coisas mesmo, ter intenção nessa busca com Deus, assim, nessa melhoria sua, pessoal. E se lembrar disso, assim, que não é falta de fé. Não individualizar isso, foi algo que já falamos no último episódio também, não individualizar a ansiedade, achar que é você que está fazendo errado. Esperar é difícil, né? Você está esperando um ônibus, se o ônibus não passou, você não sabe se o ônibus já passou, se você perdeu, como é que você vai voltar para casa. Ah, mas aí vai atrasar as atividades que eu tinha planejado, porque eu perdi o ônibus, e agora? Será que vai passar outro ônibus? Então, assim, se esperar um ônibus te faz pensar todas essas coisas, e é uma coisa tão corriqueira, tão banal do nosso dia a dia. Quem dirá esperar as coisas espirituais que são além do tempo cronológico. Exato. Que são além do horário do ônibus, tá 15 minutos, meia hora atrasado, passar só de hora em hora. Então, assim, a gente tá falando de coisas que são muito amplas. E entender a nossa pequenez diante disso, buscar auxílio naquele que pode nos auxiliar, eu acho que é a grande sabedoria. É a grande sabedoria. Exatamente. Carol, muito obrigada pela sua presença nesse episódio. Eu amei, como sempre. Você, eu acho que vai voltar, assim, muitas vezes aqui. Tem um podcast que eu gosto muito, é Noia Minha. E aí, ele é muito engraçado, mas tem uma convidada que eu amo, que ela vai lá sempre, que é a Ana Sui. Você tá igualzinha, tá? A Ana Sui vai voltar várias vezes aqui, mesma coisa. E assim, tô muito feliz de você ter aceitado o convite mais uma vez pra gente falar desse tema que é tão importante, tão necessário. E eu espero, querido ouvinte, que se esse episódio fez sentido pra mim, assim, né, tá fazendo ele aqui, pra Carol também, espero que faça sentido pra você que tá ouvindo a gente aí. A gente se vê na próxima semana, e é isso, fiquem com Deus e até a próxima.